Esta semana celebramos o 29º Dia Mundial do Doente, no dia da festa de Nossa Senhora de Lourdes. É convidado do Igreja Açores, neste espaço de conversa aberta, o Padre Paulo Borges, capelão do Hospital do Divino Espírito Santo e diretor da Comissão Diocesana da Pastoral da Saúde. Obrigada, Padre Paulo, por ter aceitado o nosso convite num dia fora daquele que é o Dia Diocesano do Doente. O Papa Francisco, na mensagem para este dia, que tem como tema "Um só é o vosso mestre e vós sois todos irmãos", inspirado no trecho evangélico em que Jesus critica a hipocrisia de quantos dizem, mas não fazem, dizia o Papa, adverte que a pandemia tem evidenciado insuficiências nos sistemas sanitários e carências na assistência aos doentes. Como é que vê esta situação de pandemia a partir dos Açores? Boa tarde a todos os que nos possivelmente irão escutar. E, em primeiro lugar, queria também associar-me à mensagem do Papa para este 29º Dia Mundial do Doente, onde ele realmente coloca o dedo na ferida ao evidenciar que a pandemia pôs a nu muitas fragilidades, inclusivamente do sistema sanitário ou sistema de saúde, que nem todos realmente tinham garantido o acesso e a equidade aos cuidados de saúde, nomeadamente os mais idosos e os mais frágeis. De facto, esta pandemia colocou a nu a fragilidade da nossa vida, não só física, mas também económica, social, financeira, portanto é transversal, até mesmo mostrou que o endeusamento da ciência tinha pés de barro. O Papa também, na carta, aproveita para colocar um aspecto positivo, partindo daquela natural afirmação de que o mundo não estava preparado para uma catástrofe destas dimensões, e sublinhando um aspecto muito positivo que esta pandemia trouxe nos Açores, ainda ao encontro da sua pergunta, e também que é transversal a todo o mundo, que é a questão de que esta pandemia trouxe à tona aquilo que o ser humano tem de melhor no esforço para humanizar os cuidados, no profissionalismo, na dedicação, no sentido de responsabilidade, no amor ao próximo. Todos aqueles que tratam, cuidam, confortam, servem os doentes e os seus familiares. No fundo, vai rebuscar aquela ideia da sua última encíclica, evidenciou esta virtude da pertença comum à família humana. O Papa de resto reconhece que a experiência da doença faz-nos sentir a nossa própria vulnerabilidade e ao mesmo tempo a necessidade natural do outro. Como é que nos podemos fazer próximos uns dos outros num contexto de doença, o senhor que tem tanta experiência em ambiente hospitalar? A partir da missiva do Papa, onde ele identifica a vulnerabilidade como uma porta de acesso ao outro que pode cuidar de nós, também ele sublinha que esta dimensão de vulnerabilidade trouxe-nos esta outra realidade de sermos criaturas frágeis e dependentes de um Criador, que é Deus, segundo a nossa fé, e que esse Deus é um Pai que olha e que cuida por nós, cuida de nós. Ir ao encontro da sua pergunta, no sentido de que a carta no ponto 3 também evidencia que a doença traz sempre um rosto concreto de alguém que sofre. Por isso, o Papa fala de que não tratamos doenças, mas cuidamos de pessoas. Como é que podemos ir ao encontro das pessoas e fazer-nos próximos dessas pessoas? A realidade que eu conheço é que num hospital nada do que é verdadeiramente humano nos é estranho. E parece que é aí, no ambiente hospitalar, que o humano faz morada.
E, de facto, o mais deslumbrante que há no cuidar é deixar-nos fascinar pela pessoa quando ela está doente, colocar-se disponível para servi-la, tomando o modelo da ação da terapia do samaritano bom da parábola. E aí penso que esta realidade hospitalar, onde tudo se sente com mais intensidade, os tons, os cheiros, as cores, chumbados em tubos metálicos, dão a sensação de que a nossa visão de fora para dentro se torna um bocadinho oblíqua. Só quem faz a experiência da doença é que pode perceber esta condição de vulnerabilidade como porta de aberta ao mistério do outro e do outro que é outro, o outro que é Deus. Esta pandemia mostra-nos, de resto, por outro lado, também dificuldades no acesso aos cuidados da saúde. Em Portugal e no mundo inteiro, aliás, não é um apanágio único exclusivamente do nosso país, e uma vez mais quem pode acede aos cuidados de saúde, e quem não pode é excluído. É uma dupla exclusão, a doença e a pobreza é sempre uma inevitabilidade, ou, de facto, os poderes públicos podem agir de outra maneira, de forma a mitigar, digamos, esta dupla condição de doente e pobre? É engraçado, que não tem graça nenhuma, mas é engraçado relacionar a doença com a pobreza, porque de facto o doente é o pobre dos mais pobres, não só porque perdeu a saúde, mas perdeu as suas referências dos seus lugares, da sua cama, do seu pijama, das suas referências do dia a dia, onde se torna até enfermo. Enfermos quer dizer aquele que não se aguenta em pé. Portanto, perdeu a certa forma a sua autonomia. Mas antes de ir diretamente à sua pergunta, que é complexa, eu gostaria de fazer algumas afirmações que acho pertinentes para depois ir ao encontro da sua pergunta. E a primeira é que esta dificuldade no acesso aos cuidados de saúde, dos recursos, primeiro ter presente que a saúde não tem preço, mas tem um custo. E isto basta fazer a experiência não só das grandes decisões políticas, àquele que precisa de ir à farmácia. Isso passa um bocadinho por nós todos. Segunda a afirmação que gostaria de colocar é que os recursos, quer sejam técnicos, quer sejam humanos, em saúde são escassos e limitados. É claro que para garantir a acessibilidade e a justa distribuição dos recursos em saúde são necessários critérios que não violem a dignidade da pessoa humana. E a última declaração de interesse, antes de responder à sua questão, é que todas as decisões clínicas passam pelo médico ou pelo corpo clínico. Mas os critérios deverão ser sempre éticos. Assim, e respondendo à sua questão, num cenário de escassez de recursos, o processo do discernimento carece da diferenciação entre aquilo que é o racionamento e a racionalização dos recursos. O que é que se pode entender? O racionamento, sempre dentro do quadro da escassez e da limitação de recursos. O racionamento dá-se na distribuição limitada de uma quantidade reduzida de bens, o que, por sua vez, podemos logo deduzir que se temos poucos bens, irão servir um número muito reduzido de pessoas. Ora bem, esta reduzida quantidade de bens deve estar garantida eticamente pela transparência dos critérios. No entanto, a racionalização diz respeito à otimização ou rentabilização dos recursos existentes, ou seja, o aproveitamento de todos os recursos, sejam técnicos, sejam humanos, na produção do máximo bem possível. Aí, o imperativo ético parte sempre por estabelecer critérios que sejam objetivos e justos. De qualquer forma, nenhum médico quer ser confrontado perante a escolha
de ter de optar por este ou por aquele doente. Nós neste momento estamos nos hospitais, e aliás foram vários os alertas dos intensivistas, sobretudo, onde o número de câmaras é cada vez mais limitado e é também, até pela própria natureza do serviço, é sempre mais escasso, porque também a procura é menor, e ainda bem, não é? Significa que as pessoas não precisam de cuidados intensivos, não precisam de cuidados ultradiferenciados, mas a pergunta é, entre as questões éticas, entre as questões da necessidade do racionamento, porque todos os bens são finitos, onde é que fica o planeamento e a decisão política? Nós nos Açores não temos esta situação de facto, mas o senhor é observador, lê notícias, vê todos os dias o pandemónio que é à volta dos hospitais e vê sobretudo os pedidos de socorro quase dos médicos a dizerem não nos coloquem perante a decisão de ter de escolher perante este doente ou aquele doente. E é aqui que entra de facto a capacidade de planeamento para evitarmos uma situação de catástrofe, porque eu nem me atrevo a dizer que nós vivamos numa situação de guerra, porque efetivamente se calhar ainda estamos um bocadinho longe disso, felizmente, mas a situação de catástrofe, há esta opção. Permita que me arrisque uma resposta, que é dá-me a sensação de que essa coisa de escolher entre uma vida e outra, que é o que está aqui em causa, não é? É uma questão quase académica. E eu arrisco-me a dizer isso porque um professor meu dizia-nos que uma situação absolutamente idêntica à outra só acontece na teoria. Nem os gêmeos univitelinos são absolutamente iguais. Portanto, a última maca e o último ventilador disponível acabará por nunca ser ocupado. E por isso, e tomando como exemplo a priorização no atendimento hospitalar dos doentes clinicamente mais graves, numa situação de pandemia e de escassez de recursos, voltamos à resposta anterior, que é a questão como é que se raciona e como é que se racionaliza. Ora bem, o racionamento exige que os hospitais estabeleçam critérios de seleção para saber aqueles que podem cuidar. E, neste caso, o mínimo exigível eticamente é que os critérios de seleção sejam transparentes, racionalmente justificáveis e consensualmente reconhecidos como justos. É claro que violarão sempre o princípio da dignidade, porque a seleção faz logo escolha. A partir das características pessoais de cada um é mais velho, outro é mais novo, outro tem mais comorbidades, outro não. E aí fere o princípio da dignidade humana, onde todos têm o mesmo valor absoluto e inalienável. No entanto, e por outro lado, perante a escassez de recursos, a racionalização preconiza que os hospitais tentem otimizar os recursos para produzirem o maior bem possível para o máximo de número de pessoas. Assim, a avaliação ética de escolher as pessoas a tratar e os recursos a usar deve prevalecer e prevalece sempre os critérios clínicos. E quais são eles? São 4. O primeiro é da comorbilidade do doente. O segundo, a possibilidade de melhoria. O terceiro, a probabilidade de sobrevivência efetiva. E o quarto, a qualidade de vida. Em resumo, e para sintetizar, pode chocar as pessoas, mas estamos sempre a falar num plano muito académico. Normalmente priorizam-se os doentes com melhor prognóstico. Todos são pessoas, claro está, Paulo. Sem deixar de cuidar os doentes que exijam apenas os cuidados de conforto. Estamos a falar de pessoas, num contexto de otimização e num contexto semelhante a uma catástrofe como aquela que tem sido apelidado como sendo aquilo que nós vivemos em Portugal, a pergunta que eu lhe faço é como capelão hospitalar e certamente contactando com outros capelães hospitalares
do continente onde a situação está de facto muito mais descontrolada do que nos Açores. Como é que vê, por exemplo, a postura do governo regional dos Açores, que foi ligeiramente distinta daquela que foi anunciada pelo governo da Madeira, que se disponibilizou no imediato para se solidarizar com a carência de camas a nível nacional? Eu julgo que o nosso secretário também falou neste sentido, se fosse preciso algum recurso, colocar à disposição, acho muito bem, e ele diz que até ao momento, pelo menos o conhecimento que eu tenho, que não tinha recebido nenhum pedido. No entanto, o que eu acho é que tudo o que for recursos para o bem de todos deve ser colocado para o bem de todos. E se for um recurso disponível, não tem nada, eu penso que estou completamente a favor. Agora, a nossa situação, a nossa condição insular é muito limitada, de facto, muito limitada. Como é que vê a reação das comunidades cristãs nos Açores a esta questão da pandemia? Depois de uma primeira fase de confinamento em que, enfim, havia o medo do desconhecido, como é que é hoje o sentimento dos açorianos em relação a esta pandemia? O senhor que vive em Vila Franca do Campo está numa das ouvidorias mais críticas deste segundo tempo, desta segunda vida da pandemia. Como é que tem sentido o pulsar das comunidades? Eu acho que as pessoas estão demasiado mortas para viver e demasiado vivas para morrer. Agora pergunto-me o que é que eu quero dizer com isso. As pessoas querem fazer a sua vida normal dentro desta nova normalidade, com o respeito pelas orientações da DRS. E tem havido, claro, com algumas exceções, daí alguns casos onde a coisa descarrilou, mas a maioria esmagadora das pessoas vive com um sentimento de profunda tristeza, o já não poder fazer uma vida como era antes, ou do antigo normal. Para além da doença física, temos outra doença emergente? Pois aí se calhar o que adoeceu não foi o medo da morte, mas a dor de viver, ou de não poder viver. As pessoas confinadas em casas pequenas, sem quintais, as famílias que é tudo muito bonito, nós vivermos em família, mas é só quando chegamos à noite a casa, mas viver um dia, 2 dias, um mês, que mesmo as pessoas que se atropelam até chegar à cozinha, é muito complicado, muito complicado, muito complicado. Qual é o desafio principal que esta pandemia veio trazer, para além da doença, que já tivemos aqui subejamente a esclarecer e a tentar descodificar? O que é que esta pandemia vem trazer? O que é que essa pandemia vem trazer? Para mim, o que eu acho é que nós estamos a virar uma página nova na história. Há os velhos do Restelo e há os incrédulos, mas também há os profetas do Apocalipse. Há de tudo um pouco, há os politólogos, os polimatas, os opinion makers, os publicantes e os publicados. Na minha maneira de ver, está-se a desenhar um novo paradigma de ser humano. E este paradigma está a ser desenhado na crista de onda do cotovelo de uma história que está a virar. O que é que nós queremos que este ser humano que se está a desenhar, com todo o potencial técnico que nós conhecemos e o que virá por aí, onde se calhar a humanidade não será mais a mesma, ou até mesmo o conceito do que é ser humano não será mais o mesmo. Alguns falam em transhumanismo, outros falam em pós-humanismo, mas isso é sempre por referência àquilo que é o desenho que nós conhecemos como ser humano. Se calhar seremos uma realidade robótica e cyborg,
com a questão de Deus é muito complicado. Estamos à conversa com o padre Paulo Borges, capelão hospitalar do Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada. Regresso neste Dia Mundial do Doente à mensagem para recordar, a mensagem do Santo Padre, o Papa Francisco, para este dia, 29º Dia Mundial do Doente, para recordar uma belíssima passagem, a proximidade como um bálsamo precioso que dá apoio e consolação a quem sofre na doença. E prossegue o Papa Francisco, vivemos esta proximidade pessoalmente, mas também de forma comunitária. Na realidade, o amor fraterno em Cristo gera uma comunidade capaz de curar, que não abandona ninguém, que inclui e acolhe, sobretudo, os mais frágeis. Vivemos em caminhada sinodal, Padre Paulo. Este tempo também é um momento da expressão da comunidade cristã, em que servir significa cuidar dos mais frágeis, das nossas famílias, da nossa sociedade, do nosso povo, servindo pessoas e não ideologias, como refere o Papa também nesta mensagem. O que é que sentiu no passado dia 29 de janeiro, quando os deputados eleitos pelo povo, eleitos por si também, aprovaram a lei da eutanásia? Eu confesso que uma grande tristeza, porque é lamentável que os nossos deputados, e como disse muito bem, eleitos por todos nós para servir o bem comum, tenham colocado na sua agenda política de janeiro, por irónico que pareça, se não fosse tão mau, seria até humor negro, no mês em que mais portugueses morreram pela Covid-19, a aprovação de uma lei desta natureza. É lamentável, num país como o nosso, pequeno, de mão estendida à Europa, onde os recursos são escassos, até mesmo ao nível da saúde. No pensar dos nossos deputados, esta era a maior prioridade do nosso país, a despenalização da eutanásia. Penso, por exemplo, será que já investimos tudo o que tínhamos que investir para viabilizar a criação e a acessibilidade de todos aos cuidados paliativos, antes de equacionar qualquer outro tipo de caminho? Portanto, é lamentável. Portanto, depreendo das suas palavras que não considera nem oportuno, nem apropriado e muito menos leal o comportamento dos senhores deputados. Senhora doutora Carmo, eu penso que é uma decisão um bocadinho arriscada fazer qualquer tipo de declaração neste sentido. No entanto, esta forma arbitrária de governar só fragiliza e descredibiliza ainda mais a democracia. Convidaria, se calhar, com alguns dirão, arrogância da minha parte, mas se calhar como aquele aluno bom aprendiz que gosta de saber coisas, para que os nossos políticos possam reler de novo a República de Platão e a Política de Aristóteles, onde a edificação da cidade pela educação e a promoção do bem comum são feitos pelas práticas das virtudes que podem honrar os homens grandes. Que desafios tem a Igreja agora pela frente na sensibilização aos profissionais de saúde nesta matéria da eutanásia, uma vez que, do ponto de vista legal, temos ainda o recurso ao Presidente da República, que ainda não promulgou a lei e que também ainda não sabemos o que é que vai fazer. De qualquer forma, o que é que a Igreja pode, entretanto, ou neste entretanto, ir fazendo para sensibilizar sobretudo agora os profissionais de saúde que têm, digamos, a faca e o queijo na mão? Antes de ir diretamente à sua questão, eu queria colocar aqui um paradigma ideológico que tem que ser colocado antes de nós fazermos qualquer tipo de afirmação, quer por um lado, quer por outro. É que a autonomia em forma de liberdade de escolha baseia-se em duas perspectivas antropológicas irreconciliáveis. Por um lado, há aqueles que defendem o direito de dispor da própria vida e deste corpo e que só assim o podem decidir em liberdade. E por outro lado,
àqueles que insistem nos limites da autonomia, frente a outros princípios tão válidos como a própria autonomia, onde existe o valor da vida de cada pessoa como dom gratuito que nos cabe gerir e manter, e não destruir ou desrespeitar. E aí, pergunto, antes de chegar aos profissionais de saúde e os desafios da Igreja, é como é que se compagina a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os vários códigos deontológicos das áreas de saúde, a nossa Constituição da República Portuguesa, o Código de Direito Penal, que consagram a inviolabilidade da vida como um direito e um dever a defender e a proteger, com a despenalização da eutanásia. É um caso muito sério para o biodireito desfazer este nó, ou então assobiar para o lado. Por outro lado, o que é que a Igreja pode fazer agora? Eu julgo que essa questão de ir ao Presidente é mais um flop. E corro o risco de fazer futurologia aqui. Mas o Dom João, numa entrevista ao Suriname Oriental, há pouco tempo falava que os cristãos deverão esvaziar o sentido da lei, ou seja, não optar por aí. Eu penso que corre-se o sério risco de nós outra vez pensarmos que isto não é uma coisa a sério, porque o pedido para morrer, apesar de ter uma configuração de sofrimento, abriu-se aqui a caixa de Pandora, as pessoas têm direito a pedir isso. E por mais que nós tentemos dourar a pílula. Qual é o desafio? É exatamente isso. Como capelão e como um dos responsáveis do Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa, o que a capelania espera é que os profissionais de saúde sejam profissionais de saúde. E que cuidem das pessoas até o fim, com os melhores recursos humanos e técnicos disponíveis, tendo sempre presente os seus códigos éticos e deontológicos que professam e sustentam a sua atividade. Para mim, eu acho que é por aí. Porque essa questão da eutanásia não é uma questão religiosa, é uma questão transversal. Portanto, tem a ver com a vida. Se alguém, porventura, ciente desse direito que lhe é concedido ou que lhe vai ser concedido por lei, chegar ao pé de si e lhe pedir, Senhor Padre, eu não quero viver mais, o que é que o senhor lhe dirá? Oh, perguntas maravilhosas, fantásticas. É preciso perceber o que é que está em causa. Quer naquela pessoa em concreto, quer naquilo que a lei, supostamente, em teoria, a legis artis, o que é que está a promulgar. E isto é que é importante terem atenção. Eu não creio que uma configuração de sofrimento, um pedido de amparo, um grito, as pessoas não querem morrer, isso é um facto. Agora também não querem morrer sofrendo. E é preciso perceber de onde é que nós podemos ajeitar a almofada. Onde é que nós podemos dar-lhe a possibilidade de uma esperança, nem que seja mais um minuto sem dor. Porque a esperança, no fundo, é qualquer expectativa a partir de 0%. E é preciso ir conhecendo ou estabelecer um espaço de confiança que nós podemos travar com a pessoa. Mas mesmo nesse último reduto de liberdade onde a pessoa se possa configurar, há sempre a possibilidade da pessoa continuar a pedir a eutanásia. E isto torna-se já não um problema da pessoa, é um problema nosso, porque nós falhamos com aquela pessoa. Ou não temos os meios, não fomos suficientemente eficazes para perceber onde é que estava o nó do sofrimento daquela pessoa e poder com ela fazer um processo de integração. E isto é muito difícil. É claro que nós podemos dizer sempre
que é um caso que não se vai repetir, vão ser casos paradigmáticos, vão ser casos residuais, mas poderão existir. E nós temos que estar, pelo menos, alerta para dar uma resposta condigna a esta gente. Senão, a própria Igreja também vai falir. E não vai, pelo menos, poderemos oferecer o nosso acompanhamento, a nossa presença nos momentos finais da pessoa. Padre Paulo, muito obrigada por ter aceitado o convite do Igreja Açores para participar neste momento de conversa no Dia Mundial do Doente, o dia em que a Igreja celebra o 29º Dia Mundial do Doente, com uma belíssima mensagem do Papa Francisco, que também pode ver e ler na íntegra aqui no Igreja Açores. Boa tarde. Obrigado, boa tarde.